Eu gostaria de compartilhar um pouco mais com os irmãos sobre a necessidade que todos nós precisamos e temos de uma presença maior do Espírito Santo na nossa vida. E eu vou chamar isso de fogo. Nós precisamos e necessitamos mais do fogo do Espírito Santo. Eu vou explicar um pouco sobre isso antes de ler o texto. Porque quando falamos de fogo, estamos falando da presença de Deus. Uma das manifestações de Deus era através de fogo. Quando ele levou o povo de Israel durante o deserto, uma das manifestações era fogo. Quando ele apareceu a Moisés, era uma sarça que ardia. Quando, por outras manifestações como Elias, enfim, e vários outros momentos, ele se manifestava com o fogo. Então e quando lá em Pentecostes havia línguas de fogo, que foi derramada sobre os discípulos, lá no Pentecostes, em Atos 2. Então vamos entender que quando falamos de fogo, estamos falando da presença de Deus. E eu quero explicar um pouco mais sobre essa questão da presença de Deus, porque existem duas coisas: onipresença de Deus. Quando falamos de onipresença de Deus, estamos falando do atributo de Deus, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é um atributo que só Deus tem. É de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sinta você ou não, entenda ou compreenda e discirna se está ou não, Ele está. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas há uma questão também que nós precisamos entender, que há momentos em que existe a manifestação da presença de Deus. E nós estamos falando sobre isso, a manifestação da presença de Deus. É quando Deus age. É quando a presença dele é notada. E essa presença é quando nós temos certeza do que nós precisamos fazer. Ele nos dá direção. Ele nos enche de um poder que a gente sai para testemunhar com ousadia que não é nossa. É uma presença que nos dá vitória sobre as questões do mundo, e uma sabedoria para entender as questões do mundo. É uma presença que nos leva a vencer o pecado, a natureza pecaminosa, a velha vida. E é uma presença que destrói as obras do diabo. E quando nós confrontamos, estamos nessa presença e confrontamos o diabo, ele é destruído. E as obras dele são disseminadas. E é isso que nós chamamos de viver o sobrenatural de Deus. E é a presença de Deus quando a adoração flui de uma forma que nós não cantamos com a nossa mente, com o nosso coração simplesmente, e precisamos cantar com a mente e o coração. Não expressamos apenas com o nosso corpo, mas é algo que nos toma. Sentimos nos ossos. É uma adoração verdadeira, uma oração que a gente sabe, Deus está ouvindo. Onde o milagre pode acontecer. Onde a glória de Deus é revelada. Podemos até quase que tocar a glória de Deus. Essa presença sobrenatural, essa presença de Deus, nós chamamos de fogo. Nós queremos denominar fogo, e muitas pessoas denominam como fogo. Fogo da presença, porque muitos sentem calor, um calor intenso. A gente precisa ter. Porque Deus nos chamou para uma vida de sobrenatural. E antes que você receba ou tenha mais desse fogo, a gente precisa querer. A gente precisa querer. A gente precisa desejar como a corça anseia pela água. E ela está sedenta porque ela não vê água.
ela corre dias e dias, escapa dos inimigos. Ela usa todo o seu olfato, todas as suas... aquilo que ela pode discernir. Um desejo profundo por águas. O salmista diz que nós precisamos ter esse mesmo desejo, esse mesmo anseio de uma corça sedenta de dias à procura de água. E uma coisa que eu entendo, Deus não desperdiça. Deus é econômico. A Bíblia fala em Isaías 44:3 que Ele derrama água sobre a terra seca, sedenta, e torrentes de água, ou de seu espírito, às pessoas que estão sedentas. E essa bênção, esse fogo, ele se dispersa, ele é compartilhado para os seus descendentes. Então, eu e você precisamos desse fogo. Eu e você precisamos mais da presença de Deus. Nossa igreja precisa desse fogo. Essa cidade, essa região precisa do fogo de Deus. Há promessas de Deus, desde a fundação dessa comunidade, que nós seríamos visitados por um fogo, por uma presença de Deus. Nós precisamos desejar. E essa presença manifesta de Deus, também é chamado de avivamento. De avivamento. Avivamento. E avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva, ele derrama sobre a igreja sonolenta, sobre a igreja abatida, sobre a igreja contaminada pelo humanismo. Esse avivamento é o que nós chamamos de fogo da presença de Deus. É a revitalização onde já existiu algo. Robert Coleman diz, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Há um impacto, a igreja sofre o impacto da presença do Espírito Santo. E os resultados são imediatos, um avivamento. E o povo de Deus começa a queimar pela presença de Deus, o desejo por estar na presença de Deus. Levítico 6:3 diz que esse fogo arderá no altar continuamente. E quando existe isso, existe um senso profundo da presença de Deus. Nós discernimos, aqui, Deus está aqui. Nas nossas células, as pessoas dizem, Deus está aqui, nos visitando. Ele é onipresente, Ele está lá sempre, mas naquele dia, algo aconteceu. Nós sentimos algo tão profundo e tão maravilhoso. Quando as nossas orações foram feitas, nós tivemos a certeza que ela será ouvida. Pessoas da nossa célula foram curadas, transformadas, libertas. Há uma oração fervorosa, um louvor sincero, profundo, de uma entrega, de convicções pelo pecado. Eu me lembro de figuras do século passado, 2 séculos atrás, Jonathan Edwards, por exemplo. Quando ele é um avivalista, alguém que estava na presença de Deus, tinha o fogo de Deus. Spurgeon, pessoas que quando entravam em algum ambiente, as pessoas caíam de joelhos, pela convicção de pecado. Não pela presença daquele homem, mas a presença de Deus estava sobre ele de uma forma que as pessoas se ajoelhavam. O avivamento da rua Azusa. As pessoas eram tocadas, envolvidas por uma névoa da presença de Deus. E na Califórnia, onde aconteceu, todo mundo conhecia aquele pastor negro. Era a época ainda
em que os negros eram perseguidos de uma forma tenaz. E vinham gente de todos os lugares do mundo para ouvir, para receber o fogo. E não precisava perguntar onde estava. Havia uma presença de Deus de quadras e quadras antes de chegar àquele lugar. Havia um desejo profundo de quando a presença de Deus está, o fogo arde, há um desejo profundo de santidade. Nós não nos preocupamos em não pecar. A presença de Deus é tão forte que nós não pecamos, simplesmente porque o poder dele é maior sobre nossas vidas. E nós temos um desejo, um amor profundo pelas pessoas que não nos contém. Nós queremos sair e evangelizar e compartilhar das boas novas a todos. Queremos sair e orar por todos. Queremos compartilhar apaixonadamente o noivo que nós encontramos, chamado Jesus. Em outras palavras, a igreja amortecida, entristecida, doente, ela precisa ser visitada para que possa ser um poderoso instrumento de Deus e influenciar o mundo. E o avivamento, o fogo, não é só para a igreja. O principal alvo é aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. O avivamento, o fogo, renova a visão da igreja. E ela começa a enxergar a missão a qual ela foi chamada. E ela começa a fazer aquilo que Cristo gostaria que ela fizesse. Avivamento é a presença manifesta de Deus. E quando Jesus está lá, nesse lugar, todas as coisas são possíveis. No Velho Testamento, no Novo Testamento, nós encontramos vários momentos em que a presença de Deus estava. E avivamentos aconteceram. Moisés, Samuel, Davi, Asa, Josafá, Jeoída, Ezequiel, Josias, Zorobabel, Neemias, Joel. E no Novo Testamento, o Pentecostes, o ápice, a presença histórica do Espírito Santo. E veio sobre os discípulos e eles saíram para o mundo. Uma só mensagem ganhou 3.000 pessoas. O poder de Deus estava sobre a igreja. E as consequências nós lemos no livro de Atos. Atos é o resultado do avivamento. E esse fogo queima e precisa ser tocado ou envolvido por toda a igreja. Deus quer fazer isso. Aconteceram muitos na pré-reforma, pós-reforma, e quando acontecia mudaram lugares. Os lugares eram tocados, transformados, país inteiro. País de Gales, Estados Unidos, vários países foram tocados pela presença de Deus. O avivamento veio e trouxe transformação. O fogo de Deus é quando Deus se apresenta novamente para nós. É quando Deus se apresenta novamente para nós, dizendo: eu sou. E quando Deus mostra quem somos, qual a identidade que Ele tem para nós, como Ele nos vê, isso muda tudo. E eu creio, não quero gerar polêmica, mas há muitos avivamentos ou relances de avivamento espalhados pelo mundo hoje, agora. E eu creio que Deus quer fazer isso em cada igreja. Talvez um avivamento de alegria, como diz a Samara, que nós conversamos essa semana. Um avivamento de alegria em meio ao principal problema desse mundo, que é a depressão. Talvez um derramar do Espírito Santo de alegria, que vai transformar poderosamente as pessoas tristes em pessoas alegres. Mas voltando ao Novo Testamento, depois do Pentecostes, nós vemos o relato de Atos, o poder do Espírito Santo sobre a igreja de Atos. E aí eu quero chegar ao texto. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia.
Eu vou ser breve, vou dar alguns pontos bem claros, bem pequenos, porque a base você já tem, nós demos aqui agora, a necessidade que nós precisamos do fogo. Atos 28, versos 1 a 9. Atos 28, de 1 a 9, essa história linda de Paulo, trágica, mas linda. Quando ele estava preso e foi reclamar para que pudesse ser julgado em Roma, e numa viagem houve um naufrágio, um tufão, pegou ele de surpresa e arrastou o barco, e o barco foi destruído. Ninguém morreu, Paulo tinha profetizado isso, mas eles foram parar numa ilha chamada Malta. Atos 28, de versos 1 a 9. Depois dessa tempestade, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora fugiu do calor e prendeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade que pertencia a Públio, o homem principal da ilha. E ele convidou a ficar na sua casa por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, estava acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Uma história tremenda de alguém que foi anunciar o evangelho e foi preso. Lucas registra que ele apelou a César e ele foi entregue a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Aí nessa viagem, nós já falamos, houve um tufão e o barco foi arrastado quase 800 quilômetros do local onde eles estavam até Malta. E ninguém morreu. Paulo tinha profetizado isso. Mas é tremendo o que aconteceu em Malta. A intervenção de Deus aconteceu. E Deus usou uma tempestade, um tufão, para que aquela ilha fosse alcançada pelo evangelho. Às vezes nós não sabemos o que acontece com a nossa vida. Às vezes pensamos que há um tufão acontecendo na nossa vida. Mas é uma permissão de Deus para que a glória de Deus venha, para que a glória de Deus se manifeste, para que muitos sejam ganhos para Jesus, para que talvez o seu marido, a sua esposa, os seus filhos sejam ganhos para Jesus. Talvez familiares, vizinhos sejam ganhos para Jesus. E Paulo, entendendo isso, compreendendo isso, ficou na ilha. A cidade toda, o país todo, teve um grande avivamento. Foi ganha para Jesus. Os habitantes, que eram bárbaros, e bárbaro é todo aquele que não é judeu, grego e nem romano, foram ganhos para Jesus. Você acredita que alguém que não tem o fogo da presença de Deus pode ganhar uma ilha toda para Jesus?
Você crê que um simples homem pode trazer uma mensagem e mudar o destino de um país todo? Pois quando temos o fogo do Espírito Santo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E esse fogo de avivamento veio sobre a ilha de Malta. Eu gostaria então de abordar alguns pontos, usar algumas figuras de linguagem para falar sobre isso. A primeira é que precisamos entender que o fogo não é para poucos, é para todos. Deus quer avivar a todos. Deus quer fazer isso a todos. O desejo de Deus é salvar toda a humanidade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo estava discernindo o que estava acontecendo. E para salvar aquela ilha, um tufão teve que acontecer. E a ilha chama Malta. Antigamente chamava Melita, que significava lugar de refúgio. É isso que os historiadores falam. Nessa pesquisa, os historiadores dizem que era Melita e que Melita significava lugar de refúgio. E foi fundada 1000 anos antes de Cristo, pelos bárbaros, pelos fenícios. E Malta, que é aquela pequena ilha que fica perto da Itália e perto da Tunísia, na África, ela recebeu a visita de um homem cheio do poder de Deus. Malta foi conquistada pelos romanos. Havia lá um homem chamado Públio, que tinha autoridade romana para governar aquela ilha. Chovia muito, muito frio, era inverno. E a primeira coisa que aqueles homens fizeram daquela ilha, quando começaram a chegar os náufragos, foi acender uma grande fogueira. Eu quero usar isso como analogia. Quando nós passamos pelo novo nascimento, entregamos a nossa vida a Jesus, e conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, muda toda a nossa visão, começamos a enxergar o reino, a alegria do Senhor vem, muita coisa muda, é fantástico o que acontece num ser humano, ele nasce de novo. O novo nascimento transforma a pessoa em um pecador afastado, em um filho de Deus regenerado, abraçado por Deus. Mas com o passar de anos, a Bíblia mesmo fala, Jesus conta essa história, quando ele fala das sementes, as dificuldades vêm, as tempestades vêm, e muitos esfriam, perdem a paixão. Em Apocalipse nós lemos que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Outros passam por momentos de correnteza e começam a nadar contra a correnteza desse mundo, porque o cristianismo é algo contrário, põe um mundo de ponta cabeça, e passam por dificuldades tremendas, na sua alma, no seu coração, até fisicamente, e às vezes se tornam congelados e apáticos. Aqueles homens estavam quase que congelados, pelo frio do mar, pelo frio que fazia, pela chuva que caía. Os novos olham para os mais velhos na fé e falam assim: eu não estou tão ruim assim. Se os mais velhos na fé estão cambaleando, eu sou novo na fé, eu estou bom, até que estou bem. Mas o nosso padrão é Cristo. Cristo é um avivalista, Cristo é cheio do fogo de Deus, Ele vive no sobrenatural, esse é o nosso modelo, é a Ele que nós temos que seguir. Foi para essa vida sobrenatural que Jesus morreu, para que a gente tenha essa vida sobrenatural, não vivermos a nossa própria vida mais. Então nós precisamos viver apaixonados e buscar como a corça anseia pelas águas, sermos apaixonados por Jesus. Buscarmos sermos cheios do Espírito Santo todos os dias, todos os momentos. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo sobre os mortos, dos mortos, o poder que estava sobre
Essa ressurreição é o mesmo poder que opera em nós. Paulo diz isso em Efésios capítulo 1, versos 18 a 20. O mesmo poder, o mesmo Espírito, o mesmo fogo. Voltando ao texto, os bárbaros fizeram uma grande fogueira. Deus preservou a vida daqueles homens. O mundo é frio, o mundo é desanimador, o mundo desgasta a gente, e por isso precisamos de uma fogueira, precisamos do fogo, precisamos nos aquecer, precisamos de um avivamento, precisamos da presença de Deus, precisamos fazer uma grande fogueira, onde a presença de Deus possa tocar nossos corações e aquecer-nos e transformar-nos. Precisamos desejar esse fogo de Deus. Precisamos chegar perto da fogueira. Como a corça precisa da água e deseja a água, nós precisamos correr atrás. Precisamos pedir incessantemente mais do fogo, mais da presença de Deus. Como uma terra seca, nós precisamos pedir, Senhor, mais de Ti, Senhor. Nós precisamos alimentar o fogo. Todo fogo precisa ser alimentado. Paulo juntou alguns gravetos, porque ele viu que a fogueira estava terminando. E quando recebemos o fogo de Deus, precisamos de mais, sempre mais, e nos alimentarmos dessa fogueira. Então, essa fogueira que fala de avivamento, que o fogo arde e não acaba, é a fogueira que nós precisamos alimentar no nosso coração. A presença de Deus em nós precisa ser alimentada diariamente, para não apagar. Essa era a lei de Levíticos. Os sacerdotes não podiam deixar que o fogo apagasse. O fogo do altar, o fogo das lâmpadas, o fogo do altar de incenso, o fogo onde eles dedicavam os animais, não podia apagar. Tinha que arder sempre. Nós precisamos alimentar o nosso relacionamento diário com Deus, nessa busca por um derramar mais profundo de Deus. Precisamos nos chegar a Deus constantemente. Ele está esperando, Ele está desejando, Ele quer derramar. Diz o texto, quando Paulo foi pegar gravetos, uma víbora agarrou a sua mão, mordeu a sua mão. Cobra de sangue frio, quando viu o fogo, agarrou a mão de Paulo. E diz o texto que eles achavam que Paulo ia morrer. Os habitantes conheciam aquela cobra. Ela é venenosa, ela mata rápido. Esse homem vai morrer rapidamente. Nós vamos assistir à morte dele, porque ele merece a morte. Ele escapou, um Deus por aí quer a morte desse homem. Ele escapou do tufão, veio morrer na ilha, morreu na praia, como se diz. E eles acreditavam que o destino de Paulo era a morte. E Paulo não se preocupou, balançou a cobra, ela caiu. E vamos colocar aqui a figura da cobra como a figura de Satanás. Porque Satanás odeia avivamento, irmãos. O que Satanás quer é não impedir que o avivamento chegue ao seu coração. Satanás mordeu a mão de Paulo. Ele não gosta, ele foge do avivamento, ele foge do fogo, porque ele sabe que o fogo transforma, que o fogo do Espírito muda radicalmente a pessoa e o lugar onde ela está. E é interessante, irmãos, que a mão que é picada
é a mão que Paulo vai usar para curar os enfermos. A mesma mão que é picada pela cobra, é a mão que Paulo vai estender para curar o pai do principal da ilha e todos os moradores enfermos dessas ilhas. Às vezes pensamos que Satanás em alguma área da nossa vida nos picou. Estamos feridos. E muitas vezes Deus quer usar esta área, talvez um problema que você está passando no teu casamento, talvez uma enfermidade. Deus quer usar essa área para ser canal de bênção. A mesma mão é a mão que abençoa. É a mão cheia do poder e do fogo de Deus que vai abençoar e curar as pessoas. Satanás está constantemente tentando frear a obra de Deus. E quando um filho de Deus começa a entender quem ele é em Cristo, começa a compreender o fogo, a presença de Deus e como isso é necessário, é fundamental para a vida, e começa a ser cheio da presença de Deus, Satanás fica muito preocupado. Satanás faz de tudo para que não aconteça. Ele sabe que viver sobre o poder do Espírito Santo muda em tudo na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. O reino vai ser visto. A vontade de Deus vai ser feita na terra como é feita no céu. Por isso nós precisamos de um avivamento na nossa vida. Por isso nós precisamos nos afastar de todas as distrações, de todas as acusações de Satanás. Aquilo que quer roubar nossa atenção, aquilo que quer tentar nos confundir, aquilo que... Resista. Resista. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai a Deus. Busque a presença de Deus. Se sujeita à presença de Deus. Se encha do fogo de Deus. O poder de Deus cairá sobre a sua vida. O fogo de Deus virá sobre a sua vida. Salmo 27, 14. Diz: confia no Senhor, tenha fé e coragem. A associação da fé e de coragem nos leva a um nível maior de relacionamento com Deus. Quando nós ousamos, temos fé e ousamos com coragem para buscar a presença de Deus, para romper tudo que impede, para mudar as nossas agendas, para termos mais tempo com o Senhor, para rompermos nosso tradicionalismo, para nos dedicarmos mais a Deus. Quando associamos a fé e a coragem, nós começamos, Deus vai nos conduzir a lugares que ainda não pisamos. Paulo era um homem de fé e coragem. Paulo nunca imaginou ir para Malta. Nunca imaginou evangelizar aquelas ilhas. Mas diante da fé e da coragem que aquele homem teve, diante das tempestades, das dificuldades, a fé que ele não morreria e ninguém morreria, mas todos chegaríamos bem em Roma, porque esse era o propósito de Deus, levou ele a pisar em lugares onde ele não tinha pisado. E por último, o fogo do Espírito transforma tudo. Bem próximo dali morava o proprietário de uma grande terra, o principal da ilha, chamada Públio. O imperador Otaviano Augusto empossou aquele homem como imperador, como chefe, governador romano em Malta. Ele era um romano, um cidadão talvez romano. Nasceu talvez em outro lugar, não em Roma, mas tinha um emblema de cidadão romano. Como oficial da ilha, o Públio demonstrou hospitalidade, trouxe ele para dentro da casa dele, ficaram 3 dias lá. E Paulo viu que o pai do Públio estava doente, febre, disenteria. E o grego, a palavra grega para febre, escreve algo que vinha e voltava, como a malária ou como outras doenças que a pessoa tem, está no sangue, e ela vai desenvolver aquilo para o resto da vida. Ela vai oscilar entre altos e baixos. E ele pegou numa crise de febre. E possivelmente era uma febre chamada febre de Malta, derivada do leite de cabras contaminadas. Esses historiadores dizem isso.
e uma enfermidade que não tinha cura e era mortal. Com o passar dos anos, a pessoa não aguentava. E aí Paulo vai com a mão ferida, na mordida da cobra, estende sobre aquele homem e ele é curado. Aquilo chama a atenção de toda a ilha. O poder de Deus veio. Uma ação sobrenatural aconteceu. Aquilo fez com que a ilha toda viesse. E nós, se você olhar o mapa, são várias ilhas. Vários vieram, todos os lugares, todos os enfermos. Paulo curou todos, diz o texto. E aquele poder, o fogo, Paulo alimentou durante o período que ficou lá. Paulo ficou 3 meses na ilha. O texto vai continuar falando. Ele ficou o inverno todo, inverno rigoroso, esperando um próximo navio que iria pegá-los e levá-los para o seu destino. 3 meses. Aquela ilha foi evangelizada, o poder de Deus se manifestou. Paulo continuou alimentando o fogo da presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus estava em Malta. Deus onisciente estava lá sempre, antes de Paulo, mas a presença de Deus se manifestou. E o destino de Malta mudou. Alguém sedento, alguém que se colocou nas mãos de Deus, foi cheio do poder de Deus, do fogo do Espírito, e cumpriu o propósito de Deus para aquela ilha. Hoje, a República de Malta é um país desenvolvido, com um DH de 32. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, está em 79. Malta é 32, com 500 mil habitantes, 95% da população cristã. Um dos países mais cristãos do mundo. Tem uma ilhinha lá chamada Paulo, em homenagem a Paulo. Quando o Evangelho chega, tudo é transformado. E quando o poder de Deus vem, as pessoas se abrem para ouvir. Se abrem. Querem. Que lá está alguém animado. Alguém cheio da presença de Deus. Alguém que pode trazer direção e solução para muitos problemas. Deus quer fazer isso por cada um de nós. Esse é o desejo de Deus. Eu e você precisamos do fogo do Espírito. Eu e você precisamos ser cheios da presença de Deus. Eu e você precisamos ir por um nível maior de intimidade com Deus. Nós precisamos avançar. A vida cristã não se define no momento que você está vivendo hoje. Há muito mais. Há muito mais. Deus quer te encher com o fogo. Deus quer te encher com a sua presença. Deus quer usar suas mãos, seus pés, sua boca. Te fazer ser alguém que vai curar pessoas. Que vai profetizar sobre pessoas. Que vai trazer uma palavra de conhecimento. Que vai trazer uma palavra de sabedoria. Deus quer te usar. Deus quer usar essa igreja. Deus quer usar a sua célula. Ele está em todos os lugares. Sempre. Ao mesmo tempo. Mas Ele quer se manifestar com a sua presença, com o seu poder, na minha e na sua vida. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, Senhor, nos encha da tua presença, o teu fogo. Não saia daqui sem um desafio para o seu coração. Não saia daqui sem ser desafiado pela palavra, para que você busque o Senhor como uma corça sedenta, que fugiu dos inimigos, que atravessou desertos, desejosa por água. Esse mesmo espírito, essa mesma dedicação, esse mesmo sentimento,
essa mesma força, esse mesmo desejo profundo de ter a água, vai nos levar a receber mais de Deus. Então sai daqui desafiado: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais o Teu fogo, mais a Tua presença. Eu não quero passar mais um ano sem que o Senhor me visite de uma forma poderosa. Eu não quero. E busque ao Senhor. Busque na sua intimidade com Ele. Ele vai derramar a sua presença. Você vai entender as coisas com mais profundidade. A revelação da palavra saltará sobre os seus olhos. Você começará a discernir as coisas. Você experimentará o sobrenatural de Deus. Pai, nós como igreja pedimos: vem sobre nós. Vem sobre nós. Mais de Ti, Senhor. Mais o Teu fogo, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe o seu irmão que está ao seu lado. Diga para ele: mais de Deus para a sua vida, meu irmão. Mais de Deus.